Olá, pessoal. Me chamo Amanda Rodrigues e serei a instrutora de vocês neste curso de CISPLO, tá ok? Então, nós vamos, na videoaula de hoje, dar continuidade ao nosso treinamento CISPLO, tá ok? Na videoaula anterior, nós falamos um pouco sobre a tecnologia multibanco e sobre o ambiente operacional. Então, dando continuidade aqui, hoje nós vamos falar sobre a nossa manutenção da base de dados, nosso menu principal, ok? Então, vamos selecionar aqui o nosso ambiente operacional que nós vamos trabalhar e vamos executar aqui o comando localizado na barra inferior de comandos, selecionar. Selecionei aqui. Ele vai me levar para uma próxima tela. Essa tela nós chamamos de menu principal, tá ok? Nesta tela de menu principal, nós temos acesso à manutenção da base de dados, nós temos acesso ao orçamento de obras, ao planejamento e uma série de parâmetros dentro do nosso programa CISPLO, tá ok? Nós vamos tratar um pouco aqui, olha, sobre esta guia manutenção da base de dados, ok? Então, dando um clique aqui, ele abre uma série de opções para você. A primeira opção que nós vamos ver hoje aqui é a opção de suprimentos, tá ok? Então, vamos dar um duplo clique aqui na guia de suprimentos e ele vai gerar para a gente uma janela, tá ok? Essa janela é uma janela de pesquisa, ou seja, nós vamos pesquisar dentro do nosso banco de dados, tá certo? Nosso ambiente operacional, suprimentos. Nossos suprimentos eles são divididos em 4 categorias. Categoria de material, categoria de equipamentos, categoria de mão de obra e categoria de transporte. Aqui nós temos as 4 categorias, tá ok? Então, aqui ele está te mostrando os tipos de suprimentos. E o que a gente entende como suprimento aqui dentro do programa? Suprimento é a mesma coisa que insumo, só muda a nomenclatura, tá ok? É tudo aquilo que eu preciso para executar um determinado serviço, tá bom? Pode ser material, equipamento, mão de obra ou transporte. Então, continuando aqui, nós temos a caixa aqui de diálogo de grupo específico, tá bem? Ou seja, na aula anterior nós vimos que os nossos suprimentos estão organizados em grupos. Então, eu posso selecionar aqui qual é o grupo de pesquisa que eu estou desejando trazer o meu suprimento, certo? Isso não é necessário, isso é mais um filtro para a minha pesquisa, tá bom? Mesma coisa aqui para o subgrupo, é mais para filtrar a minha busca. Não vou utilizar aqui nenhum tipo de grupo, nem subgrupo, tá ok? Nós vamos aqui apenas colocar o nosso nome do suprimento, aqui nesta janela, nessa caixa de pesquisa. Então, eu vou procurar aqui, por exemplo, um cimento, ok? Então, eu vou digitar a palavra cimento, já está como categoria de material, tá certo? Então, digitei aqui. Aqui ao lado, eu posso pedir para o programa trazer esse suprimento já incluso os encargos sociais e já incluso o BDI, tanto para material, quanto para equipamento, quanto para mão de obra. Nós não vamos nos ater muito a este quadro, tá certo? Porque ele será explicado com mais detalhe no futuro, tá bem? Então, nós vamos nos ater aqui somente à pesquisa, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Digitei a palavra cimento. Já marquei a categoria material, nós vamos aqui localizar, ou seja, nós vamos procurar dentro do nosso banco de dados. Então, pesquisando aqui dentro do nosso banco de dados, ele trouxe tudo aquilo que começa com a palavra cimento, tá certo? Independente se fosse NAP ou CEOP, tá bom? Independente da tabela de preço que este suprimento pertence. Então, aqui nós temos o tipo, ou seja, tipo 1, material, ok? Nós temos um código. Esse código é o código que o CISPLO atribui para cada suprimento. É um código específico, tá bom? Não é o código desse suprimento referente à tabela. É o código que o programa atribui para esse suprimento. Tá bom? Então, tá no grupo 1, aqui no grupo de materiais básicos, tá bom? Com o tempo, vocês vão se habituando a essa numeração de grupo. Eu já sei porque eu já estou há bastante tempo trabalhando aqui com o CISPLO, tá certo? Então, grupo 1 é grupo de materiais básicos. Depois, ele já dá aqui para você o nome do suprimento, tá bem? Então, aqui
descendo a minha pesquisa, reparem que essa tarja branca aqui embaixo mostra o nome do suprimento completo, tá bom? Para eu não ter que ficar aqui abrindo e fechando. Aqui embaixo ele mostra o nome do meu suprimento completo, tá bom? Nós temos aqui a unidade do nosso suprimento, a data da coleta de preço deste suprimento, o preço unitário deste suprimento, a tabela ao qual ele pertence, e agora sim nós temos o código externo desse suprimento. Portanto, se eu procurar este cimento lá na tabela do CEOP, eu tenho que procurar por este código aqui, não por este, porque este aqui é o do programa, tá bom? Esse código 430264 é o código do programa para este suprimento. Este código J00003 é o código que o CEOP atribui para este suprimento. Entendido aqui? Ok. Continuando, a barra inferior de comandos, ela nos dá uma série de opções. Nós temos aqui o comando áudio, que nós já falamos sobre ele. Nós temos o comando novo, que cria novos suprimentos. Nós temos o comando duplicar, que vai executar cópias de suprimentos. Nós temos o comando alterar, que vai modificar, excluir, e assim sucessivamente. Tá, ok? Esses comandos nós não vamos especificá-los agora, tá bom? Porque a necessidade de criar novo, de duplicar, alterar, excluir, de fazer todos esses ajustes, vão vir a partir do nosso orçamento. Então, quando nós estivermos tratando de orçamento, nós vamos tratar de como criar também suprimentos, duplicar e assim sucessivamente, tá bom? Nós vamos mostrar essa tela meramente para pesquisa, tá certo? Então, nós vamos voltar aqui, executar o comando voltar, ou podemos também clicar na tecla ESC do nosso teclado. ESC também funciona como comando voltar, tá certo? Olha só, vamos executar aqui mais uma pesquisa para a gente se familiarizar, tá bom? Procurar aqui, por exemplo, uma mão de obra. Marquei a categoria de mão de obra, tipo 3, e vou digitar aqui, por exemplo, um pedreiro. Digitei pedreiro e vou pedir para localizar. Quando eu localizar, ele vai trazer para mim tudo aquilo que começa com a palavra pedreiro dentro do meu banco de dados. Repare, eu só tenho o banco do SINAP e do CEOP, portanto, eu vou ter um pedreiro do SINAP e outro pedreiro do CEOP. Aqui nós temos as mesmas informações que nós vimos anteriormente. Ok? Ficou claro então, pessoal? É um processo bem simples, mas basta marcar a categoria, o nome do suprimento e pesquisar. Tá bom? Então, vamos voltar aqui mais uma vez para o nosso menu principal. Quando nós voltamos para o menu principal, nós vamos agora falar um pouquinho sobre as nossas composições de preço unitário. Tá bem? Vamos dar um duplo clique aqui na composição de preço unitário. E ele também vai trazer para a gente uma caixa de pesquisa. Tá bom? E a primeira informação que ele pede para você aqui é o nome ou o código dessa composição que você está procurando. Por exemplo, nós vamos procurar aqui uma composição de pintura. Tá bom? Nós vamos localizar, mesmo processo, tá bom? A tela é bem parecida. Nós vamos localizar. E ele vai trazer para você tudo aquilo que começa com a palavra pintura dentro do nosso banco de dados, tá bom? Independente se for SINAP ou CEOP, tá certo? Então, nós temos aqui as informações. O código desse serviço, que é o código que o CISPLO atribui para cada composição de preço unitário, tá bom? O grupo 15, que é o grupo de pinturas, obviamente. Nós temos aqui a descrição, a unidade, o preço sem BDI e o preço com BDI. Tá? O que seria esse preço com BDI e sem BDI? Simples. O preço sem BDI é o preço de custo, tá certo? É o preço que não leva bonificação de despesas indiretas, tá bom? Isso que é o BDI, é uma taxa de bonificação de despesas indiretas. E o preço com BDI é o preço de venda, é o preço que está incluso já essas bonificações e despesas indiretas, tá bom? Repara que o nosso preço aqui está igual, tá bem? Eles estão iguais porque nós não preenchemos percentual de BDI algum no momento da pesquisa. Okay? Eu vou voltar aqui só para a gente se situar onde é que eu insiro esse tipo de informação. Então, dei um ESC aqui. Olha só, se eu preencher essa taxa de BDI, por exemplo, com 25%, ok? Para os três. E pedir para localizar,
repara que os preços não vão vir mais iguais, tá bom? O preço de custo 269 e o preço de venda 337, tá bom? Então, isso é o preço de custo e o preço de venda. O preço sem BDI e o preço com BDI, tá bom? Em seguida, nós temos aqui a informação da tabela de preço, que esta composição pertence. Nós temos o código externo desta composição e lá no final nós temos a data de alteração. Eu vou exibir aqui para vocês, eu vou mostrar para vocês como funciona, então, uma composição de preço unitário, tá certo? Nós vamos executar aqui abaixo o comando exibir. Então, exibindo esta composição de preço unitário, ele vai me mostrar uma janela com o detalhamento do preço, tá bom? Isto é uma composição de preço unitário. É um conjunto de suprimentos que detalham o nosso serviço, discriminam para onde vai cada centavo do meu serviço. Isto para uma unidade desse serviço. Então, se a nossa unidade aqui está em metro quadrado, este preço de R$ 3,37 é por metro quadrado, tá bom? É o preço de 1 metro quadrado. É uma composição de preço unitário, ok? Então, vamos lá. A nossa composição de preço unitário ela é dividida em 3 grupos. O grupo aqui de cabeçalho, tá bom? O grupo de suprimentos e o grupo de totais. Bom, nós vamos trabalhar agora conhecendo cada um desses grupos. Então, vamos lá. O primeiro grupo aqui é o grupo de cabeçalho. Então, nós temos aqui em qual grupo de organização que essa composição está organizada. Ok? Nós temos a descrição desta composição de preço unitário, pintura à base de cal, com pigmento, fixador à base de óleo de linhaça, 3D mãos. Okay? Então, esse é o nosso serviço. Nós temos logo abaixo a unidade, que está em metro quadrado, a classe. Esta classe, nós vamos trabalhar com ela um pouco mais na frente, tá certo? Ela está adequada ao novo modelo do SINAP para encargos complementares. Nós vamos especificar um pouco mais lá na frente, vocês vão entender melhor. Tá bom? A produção de equipe mecânica, o percentual de mão de obra para ferramentas. Esses percentuais, eles vêm mais para as composições do DENIT, tá bem? Que usa estrada, que calcula pavimentação, que usa aquelas máquinas pesadas. Então, esses percentuais eles são mais aplicados para as composições do DENIT. Então, é o nosso caso aqui, nós estamos com uma composição do SINAP, tá bom? Nós vamos lá. E ao lado aqui nós temos o comando gravar. Temos o código desse serviço e o comando gravar. Repare bem, tudo que eu fizer no Sysflow é salvamento automático, tá bom? Eu não preciso ficar salvando. Então, se desligar meu computador, se faltar energia ou qualquer outro tipo de problema, tudo que eu fiz estará salvo. Dentro do Sysflow, nós só temos 2 situações que eu preciso gravar, que eu preciso salvar, tá bem? E quais são essas 2 situações? Elas estão dentro daqui do meu cabeçalho das composições de preço unitário, tá bem? Então, veja bem, se eu modificar a descrição de uma composição de preço unitário, eu preciso gravar essa modificação, essa alteração, para que seja salva, tá bom? Por exemplo, eu estou aqui com pintura base de cal com pigmento. Se eu quiser tirar esse com pigmento e escrever C/pigmento, posso, mas eu preciso gravar essa alteração em qualquer dado aqui do meu cabeçalho, tá bom? Eu preciso gravar. Se eu não gravar, reparem só o que acontece. Eu vou sair da minha composição e quando eu voltar a exibir esta composição, as alterações não vão estar salvas, tá bem? Isso só para o cabeçalho. O que eu ajustar no restante aqui da composição de preço vai ficar salvo automaticamente. Tá certo? Então, as modificações que eu fizer dentro do meu cabeçalho das composições de preço unitário, eu preciso salvar. Igualmente, eu preciso salvar quando eu estou criando uma nova composição de preço unitário. Quando eu abro uma caixa igual a essa, porém vazia. Então, quando eu for preencher os dados do cabeçalho dessa composição, ao término, eu preciso executar o comando gravar para que ele crie essa composição de preço, para que ele salve essas informações. Tá bem, gente? Então, são essas 2 situações e as 2 estão aqui dentro das composições de preço unitário. Dando prosseguimento aqui, nós vamos falar sobre os nossos suprimentos, tá bem? Ainda há pouco eu disse que suprimento é tudo aquilo que eu preciso para executar um determinado serviço. Então, tá aqui, ó. Abaixo ele vai listar
todos os suprimentos necessários para executar esse serviço de pintura. Então, eu preciso de cal hidratada, preciso do óleo de linhaça, preciso do pigmento, preciso do pintor e do servente. Então, de acordo com o SINAP, para eu executar essa pintura à base de cal, eu preciso de todos esses suprimentos, tá bom? Então, ele vai te dar o tipo aqui, ó. Tipo 1 é tipo de material, tipo 4 são composições de preço unitário, a gente vai já ver sobre isso. Ele te dá o código desse suprimento, dá a descrição, a unidade, o custo, mas o mais importante aqui da gente tratar são os consumos, tá bem? É esta coluna aqui que vocês estão vendo de consumo, porque isso vai determinar o preço da minha composição. Olha só, aqui eu estou usando, por exemplo, 0,3 horas de pintor com encargos complementares para executar 1 metro quadrado de pintura à base de cal com pigmento fixador à base de óleo de linhaça 3 demãos, tá bom? Então, essa leitura a gente faz de trás para frente. Eu estou utilizando aqui 0,01 kg de pigmento em pó para executar 1 metro quadrado de pintura à base de cal. Certo? E o que o programa vai fazer para você? Ele vai multiplicar essa coluna de consumo pela coluna de custo, tá bom? Pelo preço. E vai te dar um subtotal aqui. Então, esse 0,3 vezes 5,1 vai me custar R$ 1,56. Ou seja, para eu executar esta pintura à base de cal, eu vou precisar pagar para o meu pintor R$ 1,56, tá bom? Logo abaixo, ele vai te dar o quadro de totais. Então, ele vai te dar um subtotal para material, equipamento e serviço auxiliar. Então, tudo que for material, tudo que for tipo 1, ele vai somar aqui esses subtotais e vai te dar um preço geralzão aqui, R$ 1,07. Eu vou gastar para executar de material, para executar este serviço. Não tem equipamento, não tem nenhum serviço auxiliar, portanto, aqui esses preços estão zerados. Pulando aqui para o quadro de mão de obra, ele vai somar tudo que é mão de obra e vai te dar um preço aqui total, tá bem? Então, ele vai gastar R$ 1,62 com a mão de obra. Aqui ele não está aplicando os encargos sociais porque eu não inseri os encargos sociais na hora da pesquisa, tá bem? Mas está aqui, ele vai aplicar os encargos sociais e vai te dar um total para esta mão de obra, tá bem? Depois ele te dá um total de ferramentas. Como eu não estou utilizando nenhuma ferramenta, então está zerado. Tá aqui o total da mão de obra, R$ 1,62, tá bom? Somando todos esses preços, eu vou ter o preço de R$ 2,69, tá bom? O preço sem BDI. Vou aplicar o BDI de 25% sobre o material, isso vai me dar 27 centavos. Vou aplicar sobre os equipamentos e sobre a minha mão de obra, tá bom? Somando este valor sem BDI com estes valores de percentuais que eu tirei, vai dar R$ 3,37. Portanto, o preço de venda desta minha composição é R$ 3,37. Tá bom? Entendemos aqui como funciona uma composição de preço, mas lá na frente nós vamos mexer melhor com esta composição, tá certo? Nós vamos aqui aprender a criar essas composições de preço unitário. Aqui é mais para a gente se familiarizando com esse tipo de informação. Vou dar um ESC aqui, vou dar mais um ESC para eu voltar para minha pesquisa, vou dar mais um ESC para eu voltar para o meu menu principal. Ok? Então, essa videoaula nós terminamos por aqui. Eu recomendo você assistir as próximas videoaulas, que nós vamos continuar tratando sobre a nossa manutenção da base de dados, tá ok? Muito obrigada e até a próxima.